cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Vamos sentar. Vocês viram nesse final de semana que nós estamos fechamos nesse domingo o ano litúrgico, né, que é diferente do ano civil. Então, para quem acompanhou todo o ano, nós fechamos e lemos o Evangelho de Mateus todo, né? Então, quando a gente encerra um ano litúrgico, é o momento da gente pensar no ano da nossa caminhada. Porque o nosso processo de amadurecimento espiritual, ele é lento. Ele não vai no mesmo passo da nossa maturidade biológica. Então, o quanto que a gente demora a despertar, o quanto que a gente demora a entender as coisas de Deus. Então, parece que fica um espaço entre a gente ter sido batizado, ter se tornado filho de Deus, mas não entender bem o que significa isso, porque geralmente é criança. Depois pula, faz crisma, depois casa na igreja. A grande maioria foi isso. E aí depois vira cristão de domingo, só vem à missa no domingo. E aí, depois que a gente sai da missa, Jesus não faz parte da vida. Ele participa só aqui, ele não participa fora daqui. Então, até a gente entender a nossa vida, até a gente entender que somos filhos de Deus, eu já falei com vocês semana passada, que o maior desafio da nossa vida é ser filho dele, e a nossa profissão é o nosso caminho de santificação. Então, até a gente compreender isso, a gente escuta o Evangelho de domingo, que é Jesus Rei. Rei do universo. Isso não é difícil, não. Olhar para Deus, entender que Ele criou todas as coisas, que existe, né, tanta coisa bacana que foi criada por Deus. Entender que Deus é o Rei da minha vida, da minha história, até a distância. É porque Deus não participa muito bem das coisas. Porque a grande maioria das coisas nós fazemos sem perguntar a Ele, sem colocar diante dEle. Então, quanto nós estamos distantes de colocar Deus à frente de tudo na nossa vida e nada antepor a Deus. Isso é uma missão, gente, isso é uma luta de todo dia. Nada estar à frente antes de Deus na minha vida, mas tudo Ele exige de nós vigilância. Por isso que eu falei que é um processo de maturidade. Então, quando eu escuto o Evangelho de domingo, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida, nessa vida que Ele me deu? Esse dom que Ele me deu, como é que eu estou usando esse dom? O que você tem feito da sua vida? Isso é real. Porque quando descreve aqui que Jesus fala da vinda dele, da segunda vinda dele, que nós vamos ter 2 julgamentos. Um no momento da nossa morte. No momento da nossa morte nós vamos estar diante de Jesus. É o julgamento individual. E depois vai ter o julgamento universal. E aí, quando ele pergunta, e é tão interessante quando ele fala: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era estrangeiro e me recebeste, estava preso, estava doente, você me visitou, me acolheu. Se vocês observarem isso, por que nós vamos ser cobrados em quê? Qual é a grande pegada desse domingo? Perceberam, não? Jesus falou aqui de adultério? Não. Falou de matar? Falou de alguma outra coisa?
Qual é a cobrança? Do amor. Se a gente for em Gênesis 4, versículo de 9 a 10, Deus Pai fala para Caim, o que ele fala? Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? O que fizeste dele? O que você fez com o seu irmão? Ele tinha acabado de matar. Ele falou, eu não estou sabendo, eu não vi ele não. Essa é a grande pergunta da nossa vida. Por isso que o nosso processo de amadurecimento espiritual é tão lento. Porque eu tenho que entender que nós todos somos irmãos, e isso é real. Então, a dor do outro, a fome do outro, a sede do outro tem que me incomodar. Ela tem que me deslocar. Está escrito na carta de João, eu não posso ver alguém passar por uma necessidade e aquilo não mexer comigo. Se isso não mexer comigo, o amor de Deus não está em mim. Compreendem? Então eu não posso olhar o meu irmão e achar que ele é invisível. Onde está o teu irmão? E isso é a maior responsabilidade nossa. Então tem coisas do nosso processo, da nossa fé, que elas são indispensáveis, que elas não são negociadas, é inegociável. São coisas importantes e inegociáveis. O que está escrito na palavra de Deus que Jesus fez na vida? O que ele passou pela vida fazendo? Todo tipo de... Está escrito na palavra. Vou vocês para levar trazer a Bíblia, né, gente? Jesus passou pela vida fazendo todo tipo de bem. Será que se for chamado agora por Ele, nesse momento, poderá olhar para a minha vida e falar, ela passou pela vida fazendo todo tipo de bem? Será que as nossas atitudes ajudam o outro de verdade, de verdade? Ou a gente prejudica o outro e é meu irmão? Ou mais grave do que isso, né? Eu sou omissa em relação ao outro. Eu ignoro. Fala, isso não é comigo? Compreende, isso é muito grave. Por que é grave? Por que eu estou falando com vocês que isso é grave? O que Jesus falou? O que vocês lembram da missa de domingo? Do Evangelho? Nada, né? Filó, não sei nem o que eu comi hoje, gente. O que Jesus falou? Ele falou, mas Senhor, quando é que foi que nós estivemos com fome? Quando foi que eu te vi com sede? Quando foi que eu te vi na rua? Quando foi que eu te vi preso? Quando foi que eu te vi doente? O que ele falou? Qual foi a resposta dele? O que você fizer ao menor dos meus irmãos, é para quem que faz? Para mim você fez. Isso é de uma gravidade que eu até estremeço. Porque ele não fala, fica parecendo que você fez assim parecido comigo. Não. A identificação que Deus tem com o menor, com o mais abandonado, com o mais pobre, é uma identificação sacramental. Presta atenção nisso. Então a forma como a gente reage diante deles é a forma como eu reajo diante de Deus. Aí a coisa ficou feia. Compreenda a gravidade desse evangelho. Isso é para nos sacudir. Eu não posso passar por alguém na rua, ou alguém que eu encontro na porta de uma padaria, de um restaurante, e alguém que você vê com fome, faz assim para você, e você fala, não tenho nada. É assim que você faria diante dele? É seríssimo. Porque isso coloca a sua vida toda para ser avaliada. Se a gente não se levantar pela manhã com a disposição de aliviar alguém, de diminuir o sofrimento de alguém, de tirar alguém que está vivendo aqui na terra como se estivesse dentro do inferno e levar para essa pessoa um pedacinho de céu, nós estamos fazendo o que com a nossa vida? Se eu não for capaz de um sorriso, filha, mas eu não conheço nenhum estrangeiro. Mas filha, o outro, quando a gente fala de hospitalidade, também é uma acolhida do outro no seu coração. Acolha o outro. Você seja indiferente ao outro. Escute, o povo está tão sozinho, tão abandonado. Tanta solidão aí, tanta gente doente. No aspecto da emoção. Tenha tempo para o outro, escute o outro.
Faça o que Ele faria no seu lugar. Porque hoje somos nós que somos os olhos dele. Então acontece alguma coisa, a gente fala: Senhor, você não vai fazer nada. Não é assim? Acontece uma situação difícil, a gente fala com ele assim: Senhor, você não vai fazer nada nessa situação? Qual deveria ser a resposta dele para nós? Eu espero que vocês possam diminuir o meu sofrimento. Porque o sofrimento do nosso irmão é o sofrimento dele. É isso que nós temos que compreender. E quando a gente compreende isso, toda a nossa história muda. A minha forma de ver o Evangelho, a minha forma de viver o Evangelho é completamente diferente. Porque viver isso aqui que Jesus falou, guardem uma coisa: religião não é utopia, religião não é uma ideia, Jesus não é uma ideia. É à medida que eu vivo a minha fé, que eu vivo as obras, que eu vivo a situação de amor, o reino de Deus está acontecendo aqui agora. Se você está ali com alguém, matando a fome de alguém, acolhendo alguém, aliviando alguém, trazendo esperança ao outro, falando: coragem, de pé, nós vamos mudar a história, vamos dar conta, juntamos uma turma, fazemos as coisas, ali o reino de Deus está acontecendo. Porque hoje nós somos os representantes dele aqui. Hoje nós anunciamos que Jesus está vivo. Hoje nós somos o resto cristão. Hoje somos nós que viemos para pôr esse fogo no mundo. É o fogo do amor. Não existe uma revolução maior do que essa que ele pregou. E isso nos incomoda, né? Porque isso nos tira da nossa zona de conforto. Porque de verdade eu tenho que me comprometer com o outro. Eu falo: calça o sapato do outro. Porque é tão fácil julgar, falar: fulano não faz nada, fulano. Calça o sapato do outro. Fulano, mas eu não vou ajudar fulano não, porque ele vende a comida que eu dou, vai para o crack. Qual que é a sua função? É dar a comida. O que ele vai fazer com isso você não tem poder sobre isso. O seu papel você fez. Compreendem? Você parou, olhou, ouviu. Né? Então, restaurar a dignidade do outro, que nem sabe que tem dignidade. Ajudar o outro no caminho dele. E aí, depois que você matar a fome, fala de Jesus para ele. Conta para ele. Mas primeiro, tira o outro. Ajuda o outro. E quando eu falo isso, eu não falo só do pobre miserável que está na rua, nosso irmão, não. Mas dos que estão dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Quantas pessoas estão trabalhando com você, vivendo um problema gravíssimo, você não tem ideia. Porque a gente nunca perguntou para o outro. Porque a gente senta numa rodinha e só fala assim: porque eu, faço eu e o outro. Olha no olho do outro, se interesse de verdade pelo outro. Observa como é que foi a vida de Jesus. Faz o outro ver, né? Tira a cegueira, abre o ouvido do outro, faça ele ouvir o que precisa ser escutado. Dê uma palavra de esperança ao coração daquele que sofre. E quando você não puder fazer nada, dê um abraço. Chora com o outro, né? Visita quem está doente. Dê uma palavra de esperança. Falou: mas a doença dela não tem cura. Para cá, ó, tem o céu. Conversa com ela sobre isso. Fala: você crê no nosso Pai, que nós vamos um dia estar juntos? E se você está se preparando para poder ir embora para casa, claro que o povo não tem condição de conversar sobre isso, também deveria ter, ia ser espetacular. Está quase na caminhada de ir. Vamos confessar, vamos fazer a unção do enfermo, vamos usar os sacramentos que Deus deu. Então, a nossa vida, a partir do momento que a gente se diz cristão, quando eu falo essas perguntas para vocês, é porque a gente precisa fazer valer o nosso batismo. Eu preciso de verdade viver uma religião que tem que incomodar, porque eu tenho que revelar Jesus, porque foi o que Ele fez. Então hoje, quando eu alivio o sofrimento de alguém, eu alivio o sofrimento dele. Eu sempre falo isso com a turma lá no hospital: vocês vão ter uma surpresa. Cuidado como é que pega para poder trocar uma fraldinha. Porque um dia vocês vão entender que é dele mesmo que vocês estão trocando. Então isso não é brinquedo. Porque a forma como eu levo aquilo que eu creio. Eu acabei de receber Jesus vivo e vou trabalhar, eu vou para algum lugar.
Todos os meus atos têm que levar a bondade daquele que eu carrego. Então, por isso que nosso processo de conversão é muito lento. Quantas eucaristias nós já recebemos até hoje, até que a gente possa ser transformado? Porque à medida que eu recebo Jesus, é por isso que a gente tem que estar perto do fogo, né? Senão é igual o milho, que não vira pipoca, né? A gente precisa ficar perto dele, para que ele vá nos transformando, que a gente fala, Senhor, olha como é que eu ainda sou egoísta, olha como é que eu sou avaro de mim mesmo, olha como é que eu sou apegado a tudo, tudo é meu. Lembra que você não vai levar nada? Absolutamente nada. Então arranca de mim aquilo que não condiz com o fato de eu falar que sou filho de Deus. Me ajuda a ter uma vida de verdade cristã. De verdade, que as pessoas possam me olhar e ver se eu estiver fazendo alguma coisa sem eu precisar falar. Que eu revele o meu pai. Por que você está fazendo isso? Por causa do meu pai. Ué. Meu pai falou que a gente é irmão, tem que cuidar uns dos outros. O compromisso é sério. Guardem isso. E essas perguntas têm que martelar na nossa cabeça. Onde está o teu irmão? E o que você fez ao menor foi a mim, diretamente. O que você fez, diretamente, a mim. Então pensem nisso. Quando vocês se desviarem de alguém, e vou pedir muito a vocês, quando vocês encontrarem um irmão na porta de uma padaria, na porta de um restaurante, pergunte a ele o que ele quer. Não dá o que você acha que ele quer, não. Pergunte. Ele tem o direito de escolha. Ele tem o direito, ele não tem o dinheiro para comprar, mas ele tem o direito de escolha, ele tem um paladar. Não quer dizer que você gosta de alguma bebida que ele também gosta. Pergunte, é seu irmão. Fala com ele o que você deseja agora. Né? Converse com ele. Porque à medida que a gente vai ficando mais íntimo de Jesus, quais vão ser seus maiores amigos? Os pobres. É a turma da rua. E eles são divertidos demais. Quem acompanha essa turma, né? A gente tem uma turma que já é amigo, que já conhece a placa do carro, que já te conhece de longe, né? Então, pergunte o que você quer hoje, né? Mas não se esqueça que às vezes a gente acha que é só esse que precisa de ajuda. Não é. Não esqueça dentro da sua casa, quem está precisando do amor de Deus, da manifestação dele. Olhe para as necessidades de casa. Olhe. E quando a gente não puder fazer nada, fala, nossa Senhor, aconteceu isso, está tão longe de mim, essa pessoa está tão longe, está em outro país, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Rezar, gente. A oração, ela tem um poder incalculável. A gente reza para o outro e fala, Jesus, sabe meu irmãozinho? Lá da China, lá do Japão, lá da Rússia, lá de onde ele estiver, que você ficou sabendo. Olha, tenha misericórdia dele, reza por ele. E muita coisa pode mudar por causa dessa oração. Alguém aqui já viu um depoimento de uma mulher que se chama Glória Polo? Não? Já? Algumas? Então, a Glória Polo foi uma dentista. Estava ela, o marido e o sobrinho, chegando dentro da universidade. Não sei de que país ela é, se era Colômbia, eu não lembro. México? Eu não lembro que país que ela era. E aí ela fala que o raio foi atraído pelo tanto de joia que ela usava, tanto brilhante. O sobrinho morreu imediatamente, receberam um raio. E ela ficou gravíssima, gravíssima. Esse depoimento dela está na internet. E ela ficou muito grave, e nesse momento ela esteve diante de Jesus. Enquanto as pessoas decidiam, a irmã era médica, se valia a pena fazer alguma coisa por ela ou não, porque ela estava gravíssima. E aí ela encontra com Jesus, e Jesus fala com ela, Glória, você quer minha misericórdia? Ela fala, não, Senhor, não tem nenhum pecado. Ai, que delícia. Espetacular. E fala, não, Glória, então vamos ver. É espetacular. A conversa dos dois, vale a pena escutar, que é espetacular.
Conversa dos dois. Por que eu estou contando isso? Porque Jesus fala com ela assim: Glória, por que você tem oportunidade, caso queira, de voltar? Se você quiser, você pode, posso te devolver. Por causa daquele lá. Era um senhor da zona rural que foi numa venda, que as vendinha de roça, comprar alguma coisa e o que aconteceu com eles foi manchete de jornal. Quando ele foi comprar, a pessoa embalou naquele jornal. Quando ele leu aquilo, Jesus mostra para ela essa cena. Ele ajoelha assim no chão, põe a mãozinha posta e fala: Senhor, a minha irmãzinha está muito ruim, ajuda a minha irmãzinha. E aquela oração mexe com o coração de Deus e fala: está vendo ele rezando por você, nunca te viu, não sabe quem você é, intercedeu por você. E aí ela volta, faz a opção por voltar, sofre demais, estava muito queimada, mas ela foi esturricada, mas Deus ainda deu a ela, restituiu ela tanto que ela teve uma filha depois. Então vale a pena vocês verem o depoimento dela. Ela anda pelo mundo anunciando, mandando o povo rezar, e por tudo que ela conversou com ele, né? E é tão bacana. E Jesus uma hora pergunta para ela assim: Glória, você quer ver o mundo com os meus olhos? Ela fala: quero. E aí ele deixa ela ver com os olhos dele, e ela fala que vê um monte de luzinha andando no mundo, e fala com ele assim: Senhor, que tanto de luzinha que é essa andando no mundo? Vocês têm noção do que Jesus responde para ela? Não? Jesus fala com ela: oh, Glória, essas são as pessoas que fazem adoração ao Santíssimo. São as minhas luzinhas na terra. Não é lindo? É lindo, vale a pena vocês lerem isso, né? E eu fico pensando, como que nós somos frágeis na hora de dar um depoimento, assumir que cremos em Deus, professar diante, às vezes, de pessoas importantes, poderosas aqui, poderosa no sentido do que o mundo julga, que o nosso rei é um rei da cruz, do sofrimento. Então, nessa hora, para a gente não ter vergonha, a gente fala: rezo, né? A gente às vezes tem vergonha de assumir que cremos em Jesus, que Ele é a razão da nossa vida, que Ele é o amor da nossa vida, e que eu estou na luta para Ele ficar à frente de tudo. A gente tem vergonha. E eu fiquei lembrando da história de um adolescente de 14 anos de idade. Não sei se vocês conhecem a história de um adolescente. Hoje eu não estou com a memória boa. José. Vocês vão entrar na internet e vai saber. Acho que é José Sanches, que na época o país estava sobre como se fosse uma ditadura, né? Sanches, José, alguma coisa Sanches, e que tinham que não ter mais nenhuma prática cristã, nada cristão. E ele entra na guerra porque eles querem manter os valores religiosos e poder professar a fé. Então ele está lá machucado, diante da mãe e do pai dele, e o pai fala com ele: meu filho, é só não dizer o nome dele, é só não dizer, para que você não seja morto, é só não dizer. Ele olha para o pai e para a mãe e fala: eu te amo, e fala: viva Cristo Rei, e é assassinado. Será que a gente, diante de uma ameaça, daremos conta de gritar como esse adolescente de 14 anos de idade: viva Cristo Rei? Então hoje, qual é o maior empecilho de Jesus para ser o Rei? É o nosso coração. Porque enquanto o nosso coração for duro, onde Ele não puder reinar dentro de nós, como é que Ele vai reinar no mundo? Como é que Ele vai reinar na nossa cidade, na nossa paróquia, se Ele não for o meu Rei? Então, hoje o grande empecilho para que Jesus de verdade possa ser o Senhor, começar o Senhor da minha vida, é o meu coração ser evangelizado, meu coração ser domado, para que de verdade Ele possa reinar. Por que temos tanto medo de Deus? Eu não compreendo. Deus é só amor e misericórdia. Então, quando Ele coloca essa parábola, é porque, na verdade, a nossa vida, o sucesso da nossa vida, o valor importante que possamos dar a ela,
ou o nosso fracasso vai ser avaliado diante do outro. O que eu fiz com o outro? Foram as minhas omissões ou as minhas obras, as minhas boas obras, que vão dizer se a minha vida é uma vida de verdade. Pensem nisso. Porque nós estamos encerrando um ano litúrgico. E eu preciso perguntar, qual é o papel de verdade de Jesus na minha vida, né? Quem Ele é de verdade para mim? Um ano a gente, né, encerrando o grupo quase, né? Que agora a gente vai entrar no advento. Mas de verdade, qual é o papel dele? De verdade, como que o Evangelho mexe comigo? E que eu tenho que mudar o meu olhar. Porque eu sou, hoje, um instrumento dele aqui. Então, cada um de nós precisa pensar. Quando encontra com o seu porteiro da sua casa, com a sua funcionária, com os colegas de trabalho, que são nossos irmãos. De verdade, ter um olhar. Se interessar pelo outro, cuidar do outro, semear o amor no mundo com tanto desamor, tanto desafeto, tão estressado, tão as pessoas, tão nervosas. Dá um abraço, conversa, se interesse, e sempre quando vocês fizerem isso, depois vocês lembram a ela, que ela tem um pai, que Jesus veio nos revelar, que somos filhos do Altíssimo. Por isso você está preocupado comigo? Sim. Somos filhos de Deus. Que essas palavras possam nos acompanhar. E que Nossa Senhora, né, que teve um coração tão domado, que permitiu que o reino de Deus, né, se instalasse a partir dela, que ela nos ajude, interceda por nós, na nossa miséria, na nossa avareza, no tanto nosso egoísmo, que a gente é tão voltado para nós mesmos, mas que a gente possa começar a prestar atenção nisto, e que essa frase nos acompanhe: onde está o teu irmão? Existem alguns santos que não, quando estavam muito doentes, que não podiam mais sair, pedia sempre para ter um pobre do lado da cama deles, por causa da presença, da identificação de Jesus com eles. Então pensem nisso. Pense de verdade que a questão é você com você. Aonde está o teu irmão? Qual é o nível que eu tenho me comprometido de verdade com o outro? Qual a consciência que eu tenho de sermos irmãos? Então vamos pedir a Jesus, a Nossa Senhora, que interceda por nós quando nós estamos encerrando um ano litúrgico, não para ter medo de Deus, imagina, mas para poder divulgar e difundir no mundo um amor incondicional de um Deus que é para todos. O amor dele é para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.